Mulheres Cristãs em Ação, Pastora Clarice. E neste final de semana nós vamos meditar sobre uma questão que eu considero muito importante, que é o casamento. Como que deve ser um casamento? Como que é quando a esposa ama de verdade o seu marido e quando o seu marido ama de verdade a sua esposa? Nós continuamos a escutar sobre o feminicídio. Tem aumentado, cada dia que passa tem aumentado mais. E agora, na pandemia, esta é uma realidade que ainda se tornou pior, porque o confinamento familiar trouxe muitos mais conflitos e, portanto, as mulheres, as crianças estão bastante fragilizadas por terem que ficar em casa, por terem que descobrir que não se dão assim tão bem. Mas independente da pandemia, existe um dado que o homem e a mulher eles precisam trabalhar, ou às vezes só o homem trabalha, ou às vezes só a mulher trabalha. Então eu diria que a pandemia não é o principal fator. O principal fator é a falta de amor, é a falta de entendimento do que é ser cristão, do que é ter um marido fiel, do que é ter uma esposa fiel, do que é ter um marido que ama de verdade a esposa e do que é ter uma esposa que ama de verdade o marido. Nós estamos vamos ler hoje a carta de Paulo aos Coríntios 7, onde ele fala sobre o casamento. Aliás, eu acho que Paulo ele é mal compreendido. Muitos teólogos, muitos pastores, pastoras, muitas mulheres, inclusive, tratam as falas de Paulo, na minha opinião, de forma equivocada. A mulher, ela deve a obediência ao marido, conforme Efésios, mas o marido também deve à mulher todo o amor e todo o carinho. A palavra obediência acaba atrapalhando o entendimento de como deve ser um casamento, de como um homem deve tratar a sua esposa e de como a esposa deve tratar o seu marido. É claro que a força física do marido, de um marido mal intencionado, de um marido que não ama de verdade a sua esposa, acaba influenciando para que os casamentos acabem ou até terminem de maneira trágica. E nesse sentido, nós então devemos também olhar para os filhos, para as crianças que ficam depois da morte da mãe. Existe hoje no Brasil um número muito alto de crianças que ficaram sem mãe e também acabaram então ficando sem pai, e porque são presos ou estão foragidos, e estas crianças passam por uma dor muito grande de não terem mais a sua mamãe por perto e causando distúrbios psicológicos, causando distúrbios físicos, de psicossocial, enfim, toda sorte de coisas ruins para essas crianças e para esses futuros jovens. O número de suicídio entre jovens e crianças muitas vezes é também em função de um lar destruído, aliás, na maioria das vezes. O que Paulo fala em Coríntios sobre o casamento? Ele fala o seguinte, em 1 Coríntios 7, conselhos sobre o casamento. Agora vou tratar dos assuntos a respeito dos quais vocês me escreveram. Vocês dizem que o homem faz bem em não casar, mas eu digo já que existe tanta imoralidade sexual que cada homem deve ter a sua própria esposa e cada mulher o seu próprio marido. O homem deve cumprir o seu dever como marido e a mulher também deve cumprir o seu dever como esposa. A esposa não manda no seu próprio corpo. Quem manda é o seu marido. Assim também, o marido não manda no seu próprio corpo. Quem manda é a sua esposa.
E estes dois versículos aqui são esquecidos por pastores e pastoras, por teólogos, que esquecem de contar essa passagem aqui de 1 Coríntios. Continuando no versículo 5, que os dois não se neguem um ao outro, a não ser que concordem em não ter relação por algum tempo, a fim de se dedicar à oração. Isso aqui no nosso tempo é totalmente fora da realidade. São pouquíssimos os casais, e eu estou falando aqui para nós, casais cristãos, que pensam desta maneira, que homem e mulher, quando se deixam de se relacionar sexualmente falando, que eles dediquem o seu tempo à oração, né? Os dois em conjunto se dediquem a amar a Deus, a louvar a Deus. Mas depois devem voltar a ter relações, a fim de não caírem nas tentações de Satanás, por não poderem se dominar. Esse texto de Paulo é fantástico. Ele demonstra o amor que a esposa deve ter pelo marido e o amor que o marido deve ter pela esposa. E isto hoje em dia é raro, o número de casais que não se entendem é muito grande, o número de casais que brigam dentro de casa, onde não existe estabilidade na família, é um número muito grande. E eu falo especificamente aqui para casais cristãos. As mulheres deste canal que me acompanham sabem do que eu estou falando. A gente recebe muitas mulheres que têm uma vida regular na igreja, onde os maridos acompanham elas à igreja, mas elas não sentem o carinho, o amor e o respeito dos seus maridos. E então entram em depressão, são ignoradas por seus maridos. Os maridos preferem viver a sua vida fora de casa, e nem vou dizer que tenham outras mulheres, mas vivem para o trabalho. Vivem em função dos seus próprios interesses, dos seus próprios hobbies, das suas próprias questões. Não têm interesse de ter uma vida de amizade com sua esposa. E a esposa raramente consegue atrair esse marido para um relacionamento de amizade também, porque não existe diálogo, não existe essa maneira fantástica, né, de ser. Primeiro, quando nós nos casamos, o meu marido e eu, o Vigan e eu, nós nos tornamos os melhores amigos, nós éramos amigos. Nós não estávamos namorando ainda, mas nós éramos os melhores amigos. Nós sentávamos e conversávamos a respeito de tudo, e conversávamos durante muito tempo. Se eu tenho esse tipo de relacionamento com o meu futuro marido, ou aquele que provavelmente será o meu futuro marido, tem uma grande possibilidade do meu casamento dar certo. A amizade entre o marido e a esposa são muito importantes para que este relacionamento seja frutífero também na vida dos filhos. Os filhos também vão procurar cônjuges que possam ser os seus melhores amigos, que tenham algo em comum, que tenham gostos parecidos, que tenham um projeto de vida em comum. Inclusive, Paulo fala numa certa parte do texto de 1 Coríntios 7, de que se o marido cristão casa com uma mulher não cristã, do mesmo modo ele pode ficar com ela. Por quê? Porque ela vai ser abençoada através dele. Se a esposa cristã casa com um marido que não é cristão, da mesma forma, ele vai ser abençoado através dela. Porque muito dificilmente que ela, por amor a ele e ele por amor a ela, pela amizade que um tem pelo outro, não vão querer ficar na graça de Deus, não vão querer participar da graça de Deus. Muito interessante esse texto de Coríntios 7 lá. Deem uma olhada no texto completo, que é fantástico. Nós podemos em um outro momento até repetir aquele capítulo.
Já o livro de Efésios, Paulo fala a carta aos Efésios 5, 22 a 33, ele fala da questão da obediência da mulher. E esse tema de Efésios, ele causa muita confusão, porque a princípio a gente dá a entender de que a mulher ela precisa ser submissa em qualquer situação, e esta não é a realidade. Eu tenho prazer de ser submissa ao meu marido porque ele me ama, e ele vai fazer de tudo para que eu esteja feliz. Quem não vai querer ser submissa a um marido que me deixa feliz? Mas a palavra submissão, ela está ligada não simplesmente à obediência cega, mas está ligada ao amor. A submissão significa amar. De um lado o marido me ama e do outro lado eu também correspondo o meu amor por ele. Submissão aqui não é escravidão. Não é eu deixar de fazer as coisas que eu gosto ou de ter as coisas que eu quero só porque eu sou submissa ao meu marido e ele diz não e eu vou obedecê-lo cegamente. Não, não nesse sentido, mas no sentido de que nós dois vamos conseguir chegar num acordo, porque ele me ama e eu amo a ele. É neste sentido, e eu vejo que isso é muito confundido. Inclusive tem um post que está rodando bastante por aí, e já faz tempo, né, os nossos pastores e pastoras mais tradicionais, né, missionários e missionárias, tem a figura do Jesus Cristo é o cabeça da igreja, e ele é o cabeça da igreja. Daí embaixo vem o homem, depois de Jesus Cristo que é o cabeça da igreja, o homem é o cabeça da mulher, e a mulher está abaixo do homem, e depois os filhos. Homem e mulher deveriam neste post, nesta figura, estarem um ao lado do outro. No momento que o homem está acima da mulher, muitas coisas ruins podem ser mal interpretadas. Tudo pode ser mal interpretado. Pode se interpretar mal isso. O homem pode interpretar mal e a mulher também, de que ela deve submissão independente da condição do marido. Se o marido bate nela, se o marido não dá carinho para ela, não dá atenção, a humilha, e ela entende que tem que ser submissa a esse marido. Claro que não. Não é desta forma que Paulo está falando. Efésios 5, esposas e maridos. Deixa eu ler aqui um trechinho. Sejam obedientes uns aos outros, pelo respeito que têm por Cristo. É em Cristo que eu vou ser obediente um ao outro. Ele está falando aqui. Sejam obedientes uns aos outros. Eu em relação ao meu marido e o meu marido em relação a mim. Esposa, obedeça ao seu marido como você obedece ao Senhor. Pois o marido tem autoridade sobre a esposa, assim como Cristo tem autoridade sobre a igreja. E o próprio Cristo é o Salvador da igreja. Olha a responsabilidade desse marido, que é o seu corpo. Portanto, assim como a igreja é obediente a Cristo, assim também a esposa deve obedecer em tudo ao seu marido. Marido, ame a sua esposa assim como Cristo amou a igreja e deu a sua vida por ela. Ele fez isso para dedicar a igreja a Deus, lavando-a com água e purificando-a com a sua própria palavra. E fez isso para também poder trazer para perto de si a igreja em toda a sua beleza, pura e perfeita, sem manchas ou rugas, ou qualquer outro defeito. O homem deve amar a sua esposa, assim como ama o seu próprio corpo. O homem que ama a sua esposa ama a si mesmo. Se o homem não ama a sua esposa como Cristo amou a igreja, e a ele ela deve obediência, ele não está amando a si mesmo. Porque ninguém odeia o seu próprio corpo. Pelo contrário,
Cada um alimenta e cuida do seu próprio corpo, como Cristo faz com a igreja, pois nós somos membros do corpo de Cristo. Então Paulo, ele faz uma relação entre o casamento, entre a esposa e o esposo, o marido e a mulher, com a igreja e com Cristo. Então não é assim que a igreja, que a mulher está abaixo do homem. Isso não combina com esse texto de Paulo. Nós precisamos lembrar de que a igreja, como corpo de Cristo, faz parte do corpo de Cristo. Cristo é a cabeça e nós somos os membros. Mas eu não posso fazer essa relação nos tempos de hoje com o homem, porque ele é pecador como eu também sou. Eu sou uma esposa e tenho pecado. Meu marido é um esposo e tem pecado. E a relação entre nós dois, ela nunca vai ser igual. Como Cristo nos amou. Cristo nos libertou pela cruz. E ele sabia que nós não íamos conseguir, por isso que optou por morrer na cruz. Então eu preciso ter muito cuidado com esse texto, de não colocar as mulheres numa situação difícil. Nós temos visto barbaridades no nosso mundo e dentro da nossa igreja, repito, dentro da igreja, onde as mulheres estão com depressão porque não vem saída, porque seus maridos a deixaram sem nada. Mulheres que tinham uma boa condição financeira que hoje estão sem nada, que são obrigadas a viver sob o mesmo teto do marido porque não tem para onde fugir, não tem para onde ir. Um número muito grande de mulheres que não têm saída, que não conseguem mais viver as suas vidas sozinhas porque ficam desamparadas. Muito mais lá no tempo de Paulo, né? Aliás, naquele tempo, uma mulher desamparada sem marido, ou ela era prostituta ou ela era uma mulher de rua, né? Ela não teria nenhuma chance de sobreviver, né? Ou então, quando o marido morresse, se ela não tivesse filhos, ela estaria em maus lençóis. Não é muito diferente no tempo de hoje. Apesar de que hoje nós mulheres estamos muito mais preparadas, mas existe uma geração de mulheres que ainda não está preparada. Apesar dos tempos terem evoluído, a mulher tem vivenciado ainda, muitas mulheres têm vivenciado ainda essa dificuldade de não poderem sobreviver sozinhas sem os seus maridos. Né? Faz parte da nossa história, a nossa mãe, que viveu, meu pai era alcoólatra e tinha 6 filhos, como que ela ia deixar este marido? E a gente até ouvia as pessoas dizerem para ela, deixa esse homem, larga esse homem, né? E ela se colocou em primeiro lugar, que ela tinha que ficar com ele, porque e os dois casaram, mas ela sofreu bastante por causa disso, porque teve que decidiu que queria ficar, ela optou por isso, né? Mas teve uma vida muito difícil. Mas o maior medo dela, qual era? Era não ter como sustentar os filhos, a casa, como que ela iria sobreviver com 6 crianças, né? Quando eu já era mais velha, já pude cuidar dos mais novos, então ela até saiu de casa para trabalhar por um pouco. E no momento que eu comecei a trabalhar, que é o meu irmão também começou a trabalhar, a gente então trazia o dinheiro para casa e ela então cuidava da casa e dos filhos dos irmãos menores. Então, apesar do meu pai ter se convertido, estar nos braços do pai hoje, por tudo que ele sofreu também por conta da bebida, por tudo que houve na vida dele, e pela graça de Deus ele encontrou Cristo, isso nós temos certeza, mas o sofrimento da minha mãe, o sofrimento dessa mulher foi muito grande. Então hoje nós temos uma relação diferente no mundo de hoje, onde a mulher ela pode buscar ajuda, ela tem como se aconselhar com pastores, com pastoras, e eu prefiro aqui colocar de que as mulheres precisam ser aconselhadas
por mulheres. E existe um grande problema nas nossas igrejas. As mulheres não procuram os pastores. Raramente. Ou quando procuram é porque não tem outra opção. Mas elas preferem ser aconselhadas por mulheres. Elas só vão abrir o jogo de verdade do que está acontecendo na sua vida como mulher, se tiver uma mulher para ouvi-las. Isso também é uma questão muito séria nas nossas comunidades, de que nós devemos, os pastores, homens aí, e missionários, homens, devem prestar muita atenção nesta questão, de que muitas vezes as mulheres não os procuram porque têm vergonha de falar sobre a situação real das suas vidas com os seus cônjuges. Então nós temos aqui uma batalha bastante grande para enfrentar dentro das igrejas, a começar dentro das igrejas, de que as mulheres tenham algum lugar para irem, para se aconselharem, onde elas se sintam seguras, se sintam amadas e consigam ver luz no fim do túnel. Existe um caminho longo ainda a percorrer, e o fato de que a realidade é de que nós precisamos ficar alertas. Quando a gente está dentro da igreja, a gente percebe, olhando as mulheres à nossa volta, de que nem sempre os semblantes dessas mulheres são semblantes felizes, são semblantes tranquilos. Quando elas de novo têm que voltar para casa e continuar vivendo a sua realidade, né? Quando os seus próprios maridos que estão ali na igreja não são assim tão admiráveis quanto parecem ser na igreja. Então, que neste final de semana, você mulher, você marido que ama sua esposa, que Deus continue te abençoando. Que você mulher que ama sua esposa, seu esposo, que Deus continue te abençoando. E estes casais que estão conforme a vontade de Deus, prestem atenção em outros casais, em outras mulheres e maridos aí, esposas e esposos, e famílias que precisam de ajuda. Que Deus abençoe você neste final de semana e que a graça e o amor de Deus esteja conosco. Amém.